Quem pensa, enriquece, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, é um dos livros mais influentes de todos os tempos sobre mentalidade, sucesso e prosperidade, publicado em 1937. A autossugestão é um dos pilares mais poderosos e menos compreendidos de Quem pensa, enriquece. Hill a coloca como o terceiro princípio, mas ela é, na verdade, o elo de ligação entre o consciente e o subconsciente, ou seja, entre o pensamento e a realidade. Vamos mergulhar fundo nessa ideia, separando em partes práticas e filosóficas, com o que Hill realmente quis dizer e como aplicar isso de forma moderna e mentalmente forte. 1. O que é autossugestão? A autossugestão é o ponto em que o pensamento deixa de ser apenas ideia e se transforma em força criadora. Napoleon Hill a descreveu como o canal direto entre a mente consciente e o subconsciente, o veículo por meio do qual escolhemos todos os dias as sementes que irão germinar dentro de nós. Tudo o que você diz a si mesmo, mesmo em silêncio, é uma forma de autossugestão. Quando você repete "eu não consigo", está ensinando ao seu subconsciente a desistir antes mesmo de tentar. Quando você afirma "eu sou capaz", planta uma semente de coragem que começa aos poucos a alterar sua postura, sua energia e até o modo como o mundo responde a você. Hill acreditava que a mente humana é como um solo fértil, que não questiona o que recebe. Ela simplesmente faz crescer o que você planta. E é por isso que o poder da autossugestão é tão grande, porque ele age no nível mais profundo, invisível e silencioso da mente, onde crenças são formadas e comportamentos nascem. A verdadeira autossugestão não é uma repetição mecânica de palavras positivas. É uma prática consciente de reprogramar a própria mente, até que o subconsciente aceite a nova ideia como verdade absoluta. É o momento em que você deixa de tentar acreditar e passa a agir como quem já acredita. Em essência, autossugestão é autoautoridade, o ato de assumir o comando do seu próprio destino mental. É quando você para de ser escravo dos pensamentos que surgem e passa a ser o arquiteto deles. E, como ensinou Hill, tudo o que a mente humana acredita profundamente, ela inevitavelmente realiza. 2. Como funciona na mente? A mente humana é o maior laboratório do universo. Napoleon Hill a dividiu em 3 níveis: consciente, subconsciente e inconsciente. 3 dimensões que trabalham em harmonia para criar tudo o que você experimenta na vida. O consciente é o arquiteto. É nele que você escolhe o que pensar, o que desejar, o que acreditar. É a parte da mente que decide, planeja e direciona. Mas, como dizia Hill, o consciente é apenas o porteiro. Ele abre e fecha as portas do subconsciente, permitindo a entrada das ideias que você aceita como verdade. O subconsciente, por sua vez, é o solo fértil onde essas ideias ganham forma. Ele não raciocina, não julga, não discute, aceita o que recebe com fé cega e transforma em emoção, comportamento e realidade. Por isso, tudo o que você repete com intensidade emocional, seja fé, medo, dúvida ou coragem, se torna lei dentro de você. O subconsciente é o servo mais leal, mas também o mais perigoso, se não for orientado. Já o inconsciente, ou o que Hill chamou de inteligência infinita, é a fonte de toda a criação, a mente universal que inspira a intuição, a visão e o gênio. É o campo invisível de onde vêm as grandes ideias, as coincidências, as sincronicidades. E é através do subconsciente que o ser humano se conecta a esse poder ilimitado. A autossugestão é a ponte que liga esses mundos. É a estrada por onde os pensamentos conscientes atravessam até o subconsciente, moldando crenças e ativando forças criativas que se manifestam no real. Em outras palavras, você pensa no consciente, sente no subconsciente e cria no mundo. E quem domina essa ponte domina o próprio destino. 3.
O segredo do livro está aqui. Napoleon Hill jamais revelou diretamente o segredo que prometeu em Quem Pensa, Enriquece. Mas, ao ler suas entrelinhas, percebemos que o mistério nunca esteve escondido. Ele esteve diante dos olhos de quem realmente busca compreender. O segredo é a autossugestão, o poder silencioso que transforma um simples pensamento em realidade concreta. Hill sabia que o desejo por si só não basta. Desejar é o primeiro passo, mas é a autossugestão que converte o desejo em crença e a crença em ação. Ela é o mecanismo interno da realização humana, o motor invisível que converte o eu quero no eu sou. Pense, tudo o que já foi criado pelo homem, uma ponte, um império, um sonho, começou como uma imagem na mente. Mas a diferença entre o sonhador e o realizador é que o realizador acreditou na própria visão até que o mundo não tivesse escolha senão acompanhá-lo. Essa crença não nasce por acaso. Ela é forjada pela repetição deliberada da autossugestão. Hill chamou isso de o segredo, porque é algo que não pode ser apenas explicado. Precisa ser vivenciado. É o momento em que a mente deixa de duvidar e começa a agir em coerência com o que acredita. É quando a ideia se torna fé, e a fé se transforma em força criadora. 4. O método clássico de Hill. Napoleon Hill acreditava que a autossugestão, sem prática diária, é apenas uma ideia bonita. Por isso ele criou um método prático, um ritual mental capaz de transformar o desejo em fé e a fé em realidade. São 6 passos simples, mas poderosos. Uma fórmula que exige disciplina, emoção e constância. O primeiro passo é definir exatamente o que você quer. A mente não trabalha com incertezas. Ela precisa de direção. Dizer quero ser rico é vago. Dizer quero ganhar R$200 mil por ano até 31 de dezembro de 2026 é uma ordem clara ao subconsciente. A clareza é o primeiro sinal de fé. O segundo passo é determinar o que você dará em troca. Nada vem do nada. Hill ensina que toda conquista exige uma troca: esforço, tempo, estudo, persistência. O universo recompensa o comprometimento, não o desejo vazio. O terceiro passo é estabelecer um prazo. O tempo cria urgência, foco e movimento. Um objetivo sem data é apenas um sonho confortável. O quarto é criar um plano e agir imediatamente, mesmo que o plano ainda não esteja completo. A ação é a prova da fé. O quinto passo é escrever sua declaração, o manifesto da sua crença. Essa frase deve pulsar com emoção, como se já fosse realidade. E por fim, repita-a diariamente, ao acordar e antes de dormir. Visualize, sinta, acredite, porque como Hill ensinou, o subconsciente aceita como verdade qualquer pensamento alimentado com emoção e repetição. Este é o exercício que reprograma a mente. Não é apenas um ritual, é o treinamento da sua fé. E quem pratica com convicção descobre que o impossível nada mais é do que o possível ainda não praticado com persistência suficiente. Ação prática. Defina exatamente o que você deseja. Exemplo: eu quero ganhar R$200 mil por ano. Determine o que você dará em troca. Exemplo: vou oferecer meu tempo, esforço e dedicação em meu trabalho e projetos. Estabeleça uma data exata. Exemplo: até 31 de dezembro de 2026. Crie um plano detalhado. Mesmo que ainda não esteja completo, comece a agir agora. Escreva tudo isso claramente, em uma frase positiva como: acredito com todo o meu coração que alcançarei R$200 mil até 31 de dezembro de 2026, dedicando meu esforço diário e foco mental aos meus projetos e à minha melhoria constante. Repita essa afirmação 2 vezes por dia, em voz alta, ao acordar e antes de dormir, visualizando e sentindo que já é realidade. O subconsciente aceita como verdadeiro qualquer pensamento alimentado com emoção e repetição. Napoleon Hill. 5. A chave é a emoção.
Napoleon Hill insistia em algo que muitos leitores ignoram. Não é o pensamento que move montanhas, é a emoção que o sustenta. A autossugestão não funciona pela repetição fria das palavras, mas pela vibração emocional que as acompanha. O subconsciente não entende lógica, gramática ou intenção. Ele responde apenas àquilo que é sentido com intensidade. Hill afirmava com clareza: apenas o pensamento emocionalizado é capaz de influenciar o subconsciente. E essa é uma das frases mais poderosas de todo o livro, porque revela que o segredo não está em dizer, mas em acreditar. Não é o som das palavras que grava uma crença, mas a força com que elas ressoam dentro do seu corpo. Dizer "eu sou confiante" enquanto se sente ansioso, tenso ou descrente é como tentar acender uma chama com pavio molhado. Mas quando você afirma isso com convicção, sentindo a energia da autoconfiança percorrer o peito, imaginando-se já vitorioso, respirando como quem já venceu, o subconsciente aceita a mensagem como verdade absoluta. Nesse instante, o cérebro começa a se reorganizar, os padrões de percepção mudam e até a postura física se alinha à nova crença. A emoção é o oxigênio da fé. Ela dá vida ao pensamento, transforma o abstrato em concreto, o invisível em visível. Hill via a emoção como o fogo sagrado da mente, o combustível que converte desejo em poder criador. Sem emoção, a palavra é vazia. Com emoção, ela se torna lei. Por isso, fale a si mesmo com alma, com sentimento, com verdade. Porque toda emoção sentida com fé é uma ordem direta ao universo. E o universo sempre obedece à mente que sente o que diz. 6. O mecanismo científico, interpretação moderna. Quando Napoleon Hill escreveu Quem Pensa, Enriquece, ele falava sobre a mente como um campo de energia criadora, uma força invisível capaz de moldar a realidade. Décadas depois, a ciência confirmou o que ele já intuía: a autossugestão tem base neurológica real. Hoje sabemos que o cérebro é maleável. Cada pensamento repetido cria novas conexões neurais, num processo conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que cada vez que você afirma algo a si mesmo, com emoção e constância, você literalmente reescreve o mapa da sua mente. Palavras se transformam em impulsos elétricos, impulsos em circuitos e circuitos em comportamentos. O que era apenas uma ideia torna-se padrão mental. Outro fato fascinante: o cérebro não diferencia claramente o que é imaginado do que é vivido. Visualizações intensas ativam as mesmas áreas cerebrais da experiência real. Por isso, quando você imagina seu sucesso com convicção, o cérebro reage como se ele já tivesse acontecido, liberando neurotransmissores de confiança, foco e satisfação. A ciência chama isso de simulação neural. Hill chamava de fé aplicada. E há ainda o sistema reticular ativador, DRAS, uma espécie de radar interno. Ele filtra milhões de informações e foca apenas no que considera importante. Quando você alimenta sua mente com uma crença dominante, o RAS começa a buscar no mundo real evidências que comprovem essa crença. Ou seja, a autossugestão treina o cérebro para reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. O que Hill chamava de força invisível é, em essência, a mente em ação sobre a matéria. Hoje a ciência descreve com números e neurônios o que ele descreveu com fé e filosofia. Você se torna aquilo que repete, porque o cérebro obedece àquilo que acredita. 7. Como praticar? Versão moderna. A autossugestão não é apenas uma técnica mental, é um ritual de consciência. É o ato diário de assumir o comando da própria mente, substituindo o caos interior por direção e propósito. Inspirado no método de Napoleon Hill, aqui está uma prática adaptada à mentalidade moderna e estoica, feita para forjar disciplina, foco e poder interior. Ao acordar,
Antes que o mundo toque você, fale à sua mente o que ela deve servir. Repita sua afirmação em voz alta, com energia e convicção. Visualize com riqueza de detalhes o cenário final, o ambiente, as sensações, as expressões do seu eu realizado. Sinta a gratidão antecipada, como se já tivesse alcançado o que deseja. Isso desperta o subconsciente e define o tom emocional do seu dia. Durante o dia, pratique a vigilância estoica. Perceba seus pensamentos como um guardião, observa os portões de uma fortaleza. Quando surgir a dúvida ou o medo, substitua de imediato por uma afirmação construtiva. Não falhei, estou aprendendo. Essa simples troca reprograma o cérebro e mantém o estado de presença ativa. A autossugestão, então, deixa de ser apenas palavras e se torna ação consciente. Antes de dormir, encerre o ciclo. Leia novamente sua afirmação, lentamente, até sentir que ela vibra dentro de você. Relembre as pequenas vitórias do dia, cada progresso, cada escolha alinhada ao seu propósito. Visualize seu eu futuro, já vivendo o resultado que busca, sentindo paz, força e certeza. E esse ritual matinal e noturno é mais do que hábito, é alquimia mental. Dia após dia, ele transforma a crença em comportamento, intenção em energia e energia em destino. O que você repete com emoção, o universo replica em forma. Conclusão: a mente como porta para a prosperidade. Se você chegou até aqui, receba meu sincero agradecimento. Poucos persistem até o final. E isso já o coloca entre aqueles que realmente buscam crescer, compreender e transformar. A autossugestão, como ensinou Napoleon Hill, não é um truque, mas uma lei mental universal. Aquilo que você planta no jardim da mente, inevitavelmente floresce na vida. Que as palavras e os princípios compartilhados aqui sirvam como um mapa, não apenas para conquistar bens materiais, mas para alcançar autodomínio, serenidade e força interior. Porque o verdadeiro sucesso começa dentro, na capacidade de dirigir seus próprios pensamentos, de manter firme a fé mesmo quando o mundo duvida, e de agir com disciplina enquanto a colheita ainda não chegou. Lembre-se, sua mente é o solo, suas crenças são as sementes e sua emoção é o sol que as faz crescer. Cultive-as com propósito, gratidão e constância, e nada poderá impedir a prosperidade de florescer. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Desejo que, a partir deste momento, cada palavra que você repita, cada imagem que visualize e cada emoção que escolha sentir, sejam passos firmes rumo à vida abundante, consciente e plena que você merece. O universo responde àqueles que acreditam, e agora você tem as chaves para comandar a sua própria mente. Vá em frente, pense, acredite e torne-se